Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h21, 6h21, horário de Brasília. Não perca a hora, hein? Não perca a hora. 6h21, estamos juntos mais uma vez neste pós-madrugada pela Rádio Manaim, agradecendo a Deus, claro, em primeiro lugar, sempre, e a você, nosso irmão amado, nossa irmã querida que está no Brasil, ou você que está no exterior, sempre acompanhando aqui a nossa programação. Nosso muito obrigado a você. Não esquecendo de falar com você que a partir das 8 horas da manhã, a madrugada e o pós-madrugada já estarão disponibilizados no YouTube. Então, muitos irmãos me perguntam: Kleber, não estamos mandando mais o link com áudio? Não há necessidade, tá bom? É só você entrar no YouTube, a partir das 8 horas da manhã, vai estar lá, bonitinho, madrugada, pós-madrugada, você pode mandar para quem você quiser, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, todas as redes sociais. Amém, queridos? E não esqueça de, se você entrar lá no YouTube para ver a madrugada e pós-madrugada, para dar aquele joinha, tem uma mãozinha assim, não tem? Com um joinha? Dá um joinha ali, é muito importante. Faça um comentário, esse engajamento, o YouTube, o Google, vai entender que o conteúdo é relevante, que faz sentido, que é bom, né? E é saudável, e vai indicar para que outras pessoas que nem evangélicas são que elas possam ter acesso também a esse conteúdo, às revelações do Senhor. Então você estará de maneira indireta evangelizando. Olha que coisa boa, não é verdade? Então faça isso. Às vezes você manda aquele link para o irmão, e às vezes, quase sempre, as pessoas estão ali sedentas. Olha, muito obrigado por ter mandado aquela palavra, e eu ouvi aquela palavra. O louvor que tocou depois da mensagem do pastor falou muito ao meu coração. Pode ter certeza que eu estou te falando, tá bom? Faça isso e você vai estar realizando a obra do Senhor Jesus também. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui aos irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, canal 126. Deus abençoe a vocês, obrigado pelo carinho, os irmãos lá de baixo de São Francisco acompanhando aqui, os irmãos também lá do Maranhão. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Queridos, nessa manhã estamos aqui com os pastores Guilherme Campos, Mauro Brito, Marcelo Simões e Daniel. O pastor Daniel está aqui conosco também. E o texto trazido nessa manhã, o pastor Guilherme Campos, foi, deixa eu olhar aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6. 1 Coríntios, desculpa, deixa eu olhar aqui. 14:8, desculpa. 14:8. Onde você viu 6, é 8 na verdade. Então diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Mas vamos ler o verso anterior. O verso anterior diz assim: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, uma flauta, uma cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Aí entra o versículo que nós lemos aqui: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Verso 9: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao mar. E o pastor Guilherme colocou muito bem: a trombeta, ela tem som certo, é certeira que ela vai, é certeza que ela vai tocar, e ela é certeira também, não é isso? E a palavra do Senhor, ela compara o profeta a um chofar para alertar o povo. Os profetas de Deus. Mas, Kleber, sim, desde aquela época, os profetas, eles funcionavam, eles tinham essa função, né? Era como um chofar, tocando a trombeta, anunciando, alertando o povo. E as trombetas, elas anunciam o juízo de Deus para 3 tipos de públicos, vamos botar assim. Primeiro, para Israel, né, que aguarda o cumprimento das profecias. Segundo, para a igreja, que a igreja vai subir, a igreja fiel. E terceiro, para o mundo, que aqui ficará. Então, a trombeta, ela anuncia o juízo para esses 3 tipos de públicos, né? E o que são juízos, Kleber? Juízos são precedidos pelos toques das trombetas, são proclamações que dão ciência ao mundo de que um projeto está em andamento e que esse projeto, esse processo, ele está em andamento e ele está chegando ao fim para a igreja.
Ontem até teve uma live aqui na Rádio Manaim, na TV Manaim, no YouTube, nós acompanhamos, e os pastores falaram sobre isso. Pastor Cacá falou sobre isso, né? Pastor Carlos ali falou sobre isso. Sobre Deus abrir um hiato, uma lacuna. Ele nas 70 semanas proféticas de Daniel, nós estamos na semana 69 e parou ali, né? Uma pausa. Agora é o tempo da igreja. Esse veio para os seus, Israel, e os seus não receberam, mas aqueles que receberam, a igreja. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É o dia profético da igreja, né? Vai encerrar quando? No arrebatamento da igreja. Aí dá-se-á a última semana ali das 70 semanas proféticas de Daniel, que é a última semana da grande tribulação. Mas aí hoje à noite os pastores vão falar sobre isso, então não vou me adiantar, mas é isso. Pastor Guilherme Campos, o senhor falou aqui, né? O chofar, ou a trombeta, o chofar era usado com os seguintes propósitos: para sinalizar, para alertar, para amedrontar o inimigo. Não sabia o que é isso, né? Para anunciar a vitória, para anunciar uma rebelião, para cessar a batalha, para atacar, para voltar, né? E para alertar a aproximação do inimigo. Então, naquela época, usava-se os toques da trombeta para isso e outras situações mais também. Eu citei aqui as principais. Mas para a igreja hoje, em 2023, quais são os sinais? Como é esse toque de trombeta? É audível? Eu vou poder, como se fosse fazendo uma comparação aqui, até extrema, mas para que você em casa possa entender. É como um toque de uma buzina. Eu vou ouvir com meus ouvidos carnais. É isso, pastor? Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores da bancada, os irmãos que estão conectados conosco. O toque da trombeta é uma operação do Espírito Santo, né? Em nosso meio. E nós vemos, nós não ouvimos com o nosso ouvido físico, carnal, mas nós vemos o resultado desses toques em meio à nossa vida cotidiana, né? Em Apocalipse fala acerca do toque das 3 primeiras trombetas, que fala sobre a vida no mar. Sim. Desculpa. A vida no mar, fala sobre as queimadas, as matas, né? Toda essa operação. Os rios também. Os rios, a perda da vida. Isso. No rio, nos mares. E tudo isso são sinais para a igreja e para o mundo daquilo que é a operação do Senhor, do Espírito Santo em nosso meio, que inicia o fim. São os princípios das dores, né? Que é o momento profético que nós vivemos. E a palavra diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Exatamente. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então, toda a palavra do Senhor, todo propósito, todo projeto de Deus, tudo está estabelecido, tudo nos foi revelado. E é por isso que quando nós usamos esse texto, Kleber, e depois também os pastores vão discorrer conosco também, Paulo usa uma pergunta mostrando a eficácia da profecia no nosso meio. Porque ele está falando, se você fala língua estranha, bom é que você busque a interpretação, a profecia, porque a língua estranha edifica a si mesmo, mas a profecia edifica a igreja, os fiéis. Né? Então, e ele está falando acerca disso, acerca da eficácia da profecia no meio da igreja. Por quê? Porque é algo que é certo, é a operação do Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo, é aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, tem feito em nosso meio. Aí ele fala assim, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque nós, os soldados, o Israel e o Israel de Deus hoje, que é a igreja, nós conhecemos o sonido certo. Por isso estamos preparados. Por quê? Porque a operação do Espírito Santo em nosso meio é patente, é evidente. E isso nós temos visto, tanto em nosso meio,
diante de tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito em nosso meio. Eu usei o exemplo do Trombetas e Fés da primeira edição, que o senhor deu aquele sinal, mas também outro sonido certo que nós tivemos de forma geral para essa obra. Sabe o que foi? Foi a instituição do satélite, do YouTube, dos cultos online, tudo. Por quê? Porque na pandemia nós tivemos como cultuar ao Senhor. Então foi um sonido certo, porque começou o quê? 10 anos antes, foi 2008, se eu não me engano, 2008. O satélite. Entendeu? E isso, eu até comentei uma vez aqui conosco, eu assisti uma aula que está no YouTube, acho que é As Guerras do Senhor, Fazer as Guerras do Senhor com Inteligência, do pastor Gedeuti, de 2001. O pastor Gedeuti falando sobre a questão de transmissão de cultos via satélite e tudo, e também do projeto que o Espírito Santo já tinha revelado naquela época da Missão Amazônia, de ir, de evangelizar, de falar sobre tudo isso. Então são coisas que o Espírito Santo já nos revelou, ó, e foi um sonido certo, né? Exatamente. Porque Deus direcionou, tá aí o resultado, estamos colhendo os frutos e o Senhor tem operado em nosso meio. Então estamos preparados para a batalha. A nossa guerra é espiritual. Por que estamos preparados? Porque temos ouvido o sonido certo, a direção do Espírito. E cada sonido, Kleber, cada toque de uma forma, de uma intensidade, de um tempo, cada forma de toque direciona uma coisa. Como você disse no início, né? Prepara o exército, às vezes é um toque para defesa, para ataque. Por quê? Porque quem direciona todas as coisas nessa obra é o Espírito Santo de Deus. E o toque é certo, é né? certo. Eu lembro aqui para quem já serviu o exército, né? Os toques, né? Tem todo sentido, pastor Mauro Brito. E o toque é certo. Sim. Agora, o que eu não gostava muito era de acordar às 4 da manhã. Essa alvorada. E toda a tropa conhece muito bem cada toque, né? E outra coisa, quando passa aquele ônibus aqui da aviação Alvorada, eu lembro da hora do toque da corneta. Não tem como não esquecer. Meu Deus. Mas o toque é certo, né? Exatamente. Esse que é o principal, né? O exército, e como o pastor Guilherme falou, o exército conhece os seus toques, né? Existem toques que são padrões para todo exército. Então, qualquer exército conhece alguns toques, o toque de sentido, o toque de descansar, o toque de acordar, mas existem alguns outros padrões que são para determinados exércitos em momentos da batalha, que não há como você comunicar a todos, né? Usar, por exemplo, um celular, um telefone, ou até mesmo utilizar um megafone para falar alguma coisa. Alguns toques falam muito mais profundamente, muito mais precisamente para todo o exército, né? No momento certo da batalha, de forma que cada um vai tomar a atitude a uma, normalmente quando, aí já falando sobre o sonido incerto, né? Quando o corneteiro, aquele que está tocando, ele dá um sonido que é incerto, ele causa confusão no exército. Porque nós obedecemos exatamente aquilo que está sendo tocado. Existem alguns exercícios ali, quando nós estamos começando na vida militar, em que são feitos alguns toques de forma que nós precisamos obedecer exatamente, virar à direita, virar à esquerda, vir para frente, tudo mais. E tem todo esse exercício para que a tropa venha a obedecer aquele toque. E se o toque for incerto, se o toque for diferente, a tropa não vai saber o que fazer. Mas o Espírito Santo, nessa hora, ele está trazendo exatamente o toque que nós precisamos para esta hora, para este momento. Então, a comunhão nesta hora com o Espírito Santo, a comunhão no corpo, como você falou, Guilherme, ela é muito importante exatamente para esta última hora. E é por isso que o Senhor, ele usa as trombetas,
né? Ele fala lá em Apocalipse sobre as trombetas, porque o toque da trombeta ele é ouvido a uma por todo o exército. Toda a igreja conhece esse toque. Não só a igreja, mas como nós estamos falando, a igreja, Israel e o mundo. Então, todos ouvem o que o Senhor ele traz para nós é exatamente esse entendimento que nós precisamos ter nesta última hora. Existem muitas vozes, as vozes do homem, né? Existem muitas trombetas sendo tocadas, né? Um dizendo que não, o Jesus, nós vamos discorrer sobre isso acho que na sexta-feira, se eu não me engano, na live de sexta-feira vai ser falado sobre a volta de Jesus e sobre o arrebatamento. Então, uns estão confundindo a volta de Jesus à terra com o arrebatamento da igreja e pegam os versículos e fazem uma confusão na tropa, né? Uma confusão para aqueles que não estão na comunhão, não estão atentos àquilo que o Espírito Santo está tocando. O Espírito Santo, ele está nos direcionando de uma forma maravilhosa. Quando nós olhamos para o livro de Cantares e quando nós vamos para a escola dominical, por isso é muito importante nós estarmos na escola dominical, nós participarmos disso, nós oramos por isso, porque a igreja precisa saber exatamente o que o Espírito está falando e como ele está falando, como nós vamos nos preparar, como nós vamos saber que momento profético é esse, né? Haverá confusão, mas o Espírito Santo ele tem direcionado. Olha para o livro de Cantares e vê o que eu falo na minha profecia. Olha, esse toque fala disso, disso, disso. O Senhor Jesus, ele vem buscar a sua noiva, né? É a sua amada. Quem é a sua amada? É esse assim, ela é formosa, né? Os seus olhos são como os das pombas. Então, é aquela que está... o amado é aquele que está ali presente, ele está no seu jardim. Então, tudo isso, né, como um grande preparo. Nós temos falado, a igreja está pronta no momento em que o toque ele for dado, no momento que a quarta trombeta, né, o toque em que é retirada a terça parte da luz da terra, e a igreja é luz, né? Jesus dizia, vós sois a luz do mundo. Quando for retirada essa parte, né, a igreja saberá, conhecerá, porque conhece o Espírito Santo. É importante, e Paulo mais adiante aqui, no mesmo capítulo 14, ele diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, sobejar nos dons espirituais, sobejar na operação do Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo está querendo falar e aquilo que ele está falando à sua igreja nesta última hora. Isso é muito importante, né? Quem não tem o Espírito não conhece os sons da batalha. E nós vivemos uma batalha, né? Existem experiências maravilhosas, né? Nós temos vivido experiências em que nós estamos vivenciando situações difíceis, às vezes no nosso local de trabalho, às vezes no seio familiar, em que quando o Espírito Santo vem e ele dá uma revelação, diz, não fales nada. E aí você se cala, aquilo que você queria falar, você não fala nada, não fales nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está operando. E ele opera a sua bênção, ele traz a cura, ele traz a paz para que assim se faça a vontade dele e nós possamos prosseguir nesse caminho, né? Um caminho que é em direção à eternidade. Amém, pastor Marcelo Simões. E nós, como igreja do Senhor, eu não me refiro aqui a uma placa denominacional, estou falando aqui, daqueles que servem ao Senhor, aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que estão diante do Deus poderoso, né? Que servem, ouvem a voz do Senhor e cumprem. Quando me refiro à igreja, é isso. Esses que servem ao Senhor. A igreja não está enganada, porque ela ouve a voz do Espírito Santo nessa hora.
E até foi falado na live ontem, aqui na TV Manaim, sobre uma do toque de trombeta, que foi assim visível para o mundo inteiro. 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser novamente nação. A figueira brotou. Esse foi um toque de trombeta e alto. Fala, senhor pastor Marcelo. Paz do Senhor Kleber, os pastores da bancada e aqueles que conosco permanecem ouvindo, assistindo, participando dessa bênção maravilhosa que tem sido a madrugada e o pós-madrugada. Kleber, você fez no início de tudo a leitura do versículo 7 e do versículo 9. E a razão da pergunta de Paulo, que foi o texto muito bem escolhido pelo Guilherme, pastor Guilherme, porque fala do momento muito propício para o preparo do Trombetas e Festa 3. Por quê? Porque o Trombetas e Festa 3 é um anúncio ao mundo. E como que nós vamos anunciar ao mundo alguma coisa que não seja muito bem estabelecida no sentido, conforme o verso 9, da palavra inteligível? A palavra, ela mostra que o anúncio de trombeta, ele é inteligível, ele é acessível a todas as pessoas. Aí você vai falar bem assim, mas o culto e o indouto, como é que vão se relacionar com as coisas inteligíveis? Porque a sabedoria que será dada a este anúncio não é a sabedoria do homem. Porque a sabedoria do homem, ela está dentro de um projeto da obra criadora. Agora, a ação do Espírito Santo está dentro de um projeto remidor. Então, vejam bem, é aqui que a gente... houve uma experiência que nós vivemos aqui, você deve lembrar muito bem, Kleber, quando eu voltei ao Gênesis. Sim. E hoje eu vou voltar de novo, tá? Amém. Gênesis 2:1. Lê para nós. Por favor, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Faz favor. Gênesis 2:1. 2:1. Eu vou voltar lá. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha que coisa profunda. Na obra criadora, Deus preparou o seu exército. Entendeu? Nós somos soldados de Cristo. Um dia nós fomos criados por Deus para sermos parte do exército dele. Como? Como? Nós fomos feitos em mais semelhança de Deus, mas o pecado tirou de nós isso. Então agora, o homem caído tem com Jesus uma experiência que é o projeto de salvação de Deus para nós. Porque dentro da criação, a única criatura que errou e permaneceu viva foi o homem. Nisso está o grande amor de Deus. Agora, esse mesmo homem que participa da obra redentora, do projeto de salvação em Cristo Jesus, foi onde ele estabeleceu a graça, porque a graça foi estabelecida para a salvação de todo homem, a lei foi para o povo escolhido Israel. Nós começamos a entender esse mistério de falarmos da trombeta, de falarmos da profecia. Por quê? O projeto que nós estamos realizando, Trombetas em Festa, segundo a orientação do Senhor para um tempo determinado, é exatamente a nossa instrumentalidade em proclamar ao mundo o profético. E nós estamos proclamando isso não com a sabedoria do homem, mas com a sabedoria de Deus que ele tem dado àqueles que o temem. Tira a denominação. Mas todos os servos estão entendendo essa linguagem. E não é uma adivinhação. Não. É bom que se coloque aqui. Não estamos adivinhando nem tentando adivinhar nada. Não. Apenas estamos falando. Está profetizado. A profecia. Está profetizado, porque é o projeto de salvação. Perfeito. A obra criadora, onde Deus criou todos os seus exércitos. Quando Jesus estava dormindo no barco e os discípulos falaram, não te dá que nós estamos perecendo, ele levantou e repreendeu o vento, repreendeu o mar, e ali todo mundo ficou, quem é este
que até os ventos ordenam. É o exército de Deus. É o exército de Deus que está sujeito àquilo que é o profético. As pessoas precisam saber que Deus é Deus. Porque quando o homem pecou, o pecado afastou o homem. Por isso que nós precisamos viver pela fé, porque a fé é um dom espiritual, é um fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é este fruto que nos faz ligar, ou seja, abandonar o pecado e nos ligarmos a Deus, de maneira que nós rejeitamos tudo aquilo que é obra da carne e permitimos que o Espírito Santo habite em nós, fazendo separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Ou seja, teremos comunhão e estaremos prontos para ouvir o toque da trombeta. Vivendo, não, aí é que está o detalhe. Vivendo o projeto da salvação profética. Aí o que vai acontecer? O nosso falar vai ser inteligível, porque nós vamos falar daquilo que o Espírito Santo tem revelado para nós. E isso é maravilhoso. Cada um vai entender na sua própria língua. Cada um vai entender, porque é a ação do Espírito Santo. Naquele primeiro dia em que a igreja foi batizada com o Espírito Santo, Pentecoste, e agora a mesma operação para que o mundo entenda que Deus existe. Deus nunca deixou de existir, mas ele, no seu projeto profético da salvação do homem, porque o resto está do mesmo jeito da criação, nada saiu fora, mas todas as coisas foram criadas por um tempo determinado. A lua vai escurecer, o sol não vai dar mais seu brilho, tá tudo certinho. As aves do céu vão vir comer os 7 meses de carne que está ajustada lá em Zacarias, e assim vai. A palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, porque a palavra é profética. Não é o entendimento humano que está nos dando salvação, mas é a revelação do Espírito Santo, o fruto do Espírito. Por isso que Paulo encerra dizendo assim no capítulo 14, verso 24. Mas se todos profetizarem, em alguns indouto ou infiéis, entrar de todos é convencido, de todos é julgado. E os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Irmãos, isso aqui é um mistério, pastor Guilherme. O Senhor foi maravilhoso, com o irmão sendo usado para trazer essa palavra para nós, para compreendermos esse trombeta 1, 2 e 3 de uma maneira mais profunda, para que o mundo saiba, Jesus está voltando. Os sinais estão aí, as trombetas foram tocadas, e a próxima trombeta será o arrebatamento da igreja, onde nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Maravilha por essa palavra hoje pela manhã. E você que está ouvindo a rádio nesse momento, você está atento, atenta ao toque desta trombeta, porque vai ser assim, né? É como o pastor Guilherme também colocou aqui. Nós não vamos ouvir com os nossos ouvidos carnais, mas é um toque espiritual. Mas acontece, você vai enxergar, você vai ver o que está acontecendo. Eu falei aqui de 14 de maio de 48, quando Israel voltou a ser nação. Mas tem muitos outros acontecimentos proféticos que já estão acontecendo e acontece, mas ele não para, ele continua acontecendo. Vamos lá, guerra, rumores de guerra, não é? Fala assim, olha, no final dos tempos as pessoas vão estar indo de um lado para o outro. Olha quantas pessoas estão indo para o Brasil, para Portugal, de Portugal para Espanha, para os Estados Unidos. Olha só, fala assim, o amor de muitos esfriariam. Olha só, é só você passar na rua, para um pouquinho na rua onde você mora e dá uma olhadinha ao redor. Você vê, as pessoas passam e veem as pessoas no chão caídas ali, é como se fizessem parte da situação, de um quadro pintado. E as pessoas, não sei, são pessoas que, para aquelas que estão passando, aquelas que estão caídas ali nem existem. Enfim, não tem amor mais, não tem. O amor está se esfriando. Não só esse amor, mas o amor pela palavra, o amor entre marido e mulher, o amor com os filhos, o amor entre irmãos, enfim. E o engano, a operação do engano. Não é verdade? Também está na Bíblia ali. Mas deixa eu falar aqui com o pastor Daniel, que também está conosco. Pastor Daniel, eu estava olhando aqui na minha Bíblia, e existem 3 toques de trombeta que
além daqueles que eu citamos, mas esses 3 aqui eles são especiais, eu deixei aqui para falar com o senhor. Um deles é o tequiá. O tequiá é um som contínuo, aliás, são 2 toques, mas são sons contínuos, e no meio dele tem um leve suspiro que simboliza o amor eterno de Deus para o povo. A igreja, esses 2 toques simbolizam os 2.000 anos da igreja. São toques longos, mas tem um suspiro ali no meio. Quando o Filho, ele veio nesse mundo para morrer por nós, por mim, por você que está ouvindo, por todos nós. E existe agora o Shevarim e o Teruá. Desculpa, o Teruá. O Teruá são toques curtos. O primeiro, o Shevarim, ele serve para despertar a pessoa para o arrependimento. E o Teruá fala do retorno do Messias. E é isso que Deus está mostrando nessa manhã. Esse toque que entre no seu coração. Porque esse som contínuo, com um leve suspiro, esse toque, ele ainda está ecoando, mas ele vai parar no arrebatamento da igreja. E é por isso que os 2 toques, que é o Shevarim e o Teruá, que são toques curtos, eles estão despertando o homem para o arrependimento, e também porque ele voltará, o Messias retornará, ele virá. E esse toque é certo, não falha. Paz, senhor pastor Daniel. Pai do Senhor, Kleber, Pai do Senhor, queridos aqui da bancada, os irmãos ouvintes. O pastor falou sobre o exército, né? Sobre o soldado. Eu lembro que eu servi ao exército. Né? Lá no Rio também? No Rio de Janeiro. Amém. E é interessante que o toque, né? Cada toque, como o pastor falou, tem o seu significado. O toque da alvorada, o toque do rancho, né? Para sair, para marchar. E é interessante que lá no quartel que eu servi, tinha um bairro, né? Isso era uma corneta, né, que tocava, né? Ali no caso era uma corneta. E todo o quartel ouvia, né, o mesmo corneteiro. Não tinha um da ala norte, ala sul, era um só e todo mundo ouvia. E os soldados, eles saíam de acordo com aqueles toques. Quem estava no quartel sabia o que estava acontecendo, para onde ir, o que fazer. Mas a comunidade no entorno não tinha noção do que se fazia. Talvez quem morasse há muito tempo, né, é a hora disso, já na hora do rancho, já conhecia mais ou menos. E quando a gente fala de preparo, né, de estar preparado, é justamente o preparo da igreja e de quem quiser. O preparo é justamente saber discernir a voz do Espírito Santo. Até porque no verso 10 fala assim: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Uhum. Então, assim, as vozes são vozes comuns. Não, tudo tem um significado. Às vezes até para te tirar da presença do Senhor, até para te distrair, né, da voz do Espírito Santo, daquilo Perfeito. que tem. Então, assim, existem vozes falando por aí também. Uhum. Mas aquele que está dentro, né, vou pegar o meu exemplo aqui do quartel. Eu não sei se alguém aqui serviu o quartel, pela sua fala, ou é militar ou foi militar. Então, quem estava ali conhecia. Então, qual é o conselho, né, hoje? Venha conhecer os toques. Dê ouvidos ao Espírito Santo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureças o seu coração. Então quem está... mas o que é isso? O que é toque da trombeta? Porque a gente fala uma mensagem, né? Às vezes a pessoa ouve uma mensagem no YouTube, depois ouve outra e se interessa. Não, mas o que é isso? É trombeta? É festa? O que é isso? Venha conhecer. Quem se alistava ia ter a instrução de ordem unida. Exatamente. O que o pastor falou ali era a ordem unida, né? Direita vou ver, esquerda vou ver, né? Em frente. E era vários toques e cada um toque tinha um significado, como você fala dos toques. Então a igreja hoje, como o pastor Guilherme falou, ela não é confundida. Ela conhece, ela está preparada porque ela conhece a voz do Espírito Santo. E só quem convence o homem de alguma coisa, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo.
Você pode ficar ouvindo vozes, que tem várias, né? Porque ele fala, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, todas elas, nenhuma é sem significado. Existem várias vozes, mas tem uma voz que quando falar ao seu coração, você vai falar assim, é o Espírito Santo. Porque o homem, quando ele foi criado, ele recebeu o fôlego de vida. Glória a Deus. Tem alguma coisa ali que tem um espaço ali que pertence ao Senhor. Por isso que Davi falava assim, a minha alma tem sede do Deus vivo. Né? Como suspira a corça pelas correntes das águas. Então o homem, ele tem sede de Deus. A alma dele tem sede de Deus. Ele está sempre em busca. Então quando ele ouvia a voz do Espírito Santo, né? Estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz, né? Abrireis, né? Quando ouvirdes a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É festa, né? Quando deixar o Senhor Jesus entrar, ouvir a voz do Espírito, ele vai entrar, ele vai te falar os segredos, ele vai te falar, olha, essa trombeta é isso, essa trombeta é aquilo, né? Estou próximo. Aí sim, você vai entender, né, o que são esses toques, né? Que toque é esse, que momento é esse que nós estamos vivendo, sem confusão, sem espanto. O mundo está aí andando de um lado para o outro, vozes, cada um diz uma coisa, mas a igreja ela segue firme em um propósito e ela diz, Maranata, o Senhor Jesus vem. Ela proclama isso porque isso é a certeza que ela tem, porque é o Espírito Santo que garantiu ela. Aleluia. Vou mandar um abraço aqui, meu querido pastor Everaldo Filpo e a sua esposa Cristina, acabou de mandar um zap aqui. Eles que estão nos Estados Unidos, morando definitivamente, né? Estão lá em Jacksonville. Grande abraço. E ele mandou aqui para mim, falou assim, Kleber, paz do Senhor, um forte abraço a você e aos pastores nessa bancada. Um dia retornaremos, quem sabe, certamente, certamente. Eles estão lá nos Estados Unidos, né? E Kleber, o pastor Daniel estava falando, eu estava lembrando aqui que nos navios nós temos alguns toques que não só dão ordem, mas principalmente avisam aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que o navio está fazendo. Então, se eu estou num canal e existe algum barquinho ou existe algum tráfego nesse canal, a gente toca uma buzina longa e ela significa eu estou indo avante com velocidade de cruzeiro e eu tenho preferência. Então, aqueles barquinhos que estão ao redor, eles são avisados de que o navio está em deslocamento e eles devem se deslocar daquela área ali, porque há perigo. É um navio grande, num canal ele não tem mobilidade para se desviar desses barquinhos. Então ele tem preferência e assim, se o barquinho não entende ou não ouve ou simplesmente despreza esse sinal, ele pode sofrer danos, né? Consequências. E isso acontece. Acontece não com muita frequência, mas acontece sim, né, de algum aborroamento. Então, existem toques, eu estou indo para a direita, né, um toque longo com um toque curto, estou indo para a direita. Eu estou indo para a esquerda, no caso, direita é boreste do navio. Eu estou indo para a esquerda, que é bombordo, então é um toque longo com dois toques curtos, né? Então eu estou indo, eu estou te avisando que eu estou indo agora para bombordo. Eu estou parado, eu estou dando ré. Né? Então são 3 toques curtos dando ré. E todos aqueles que estão ali, que têm embarcações, todos aqueles que navegam, eles conhecem esses toques e ficam avisados. Né? Então, são 2 pontos. O ponto de dar a ordem e de dizer o que eu estou fazendo, né? Então, o Espírito Santo, ele se fazer conhecer, né, pastor? Ele se faz conhecer, como o pastor Daniel falou. Ele dá a ordem, ele diz, eu vou fazer isso, eu estou fazendo isso, né? Eu estou operando isso na minha igreja. Então, quando nós
nós vemos o Trombetas e Festas 3, o dia 26, o Espírito Santo está dizendo, eu vou fazer uma grande obra nesse dia. Eu estou realizando isso, eu estou fazendo isso. Né? Então, aquele que se dê por avisado, esse receberá a sua bênção, não sofrerá prejuízo nenhum. Que maravilha. O senhor contou uma vez aqui, e como o senhor está presente aqui, eu pedi para o senhor contar rapidamente sobre isso. Naquela época não tinha GPS. Exatamente. Então, o senhor me contou, eu lembro disso, que todas as manhãs era o navio, ele refazia a sua rota. Exatamente. Não é isso? E qual era a hora mais ou menos ali, pastor? Que vocês tinham ali 1 hora mais ou menos? Eu sei que não, mas qual o tempo? Para que o senhor possa informar os nossos irmãos que a pessoa tinha aquele tempinho para refazer a rota para que o navio não se afastasse tanto da terra. No meio do mar, a palavra fala sobre isso, que o caminho do homem no meio do mar, ele é guiado pelos céus, né? Então, justamente nesse período da madrugada, no período em que nós temos, existe apenas um período do dia em que nós temos horizonte e estrela, né? Que é justamente no nascer do sol, crepúsculo matutino, e no pôr do sol, crepúsculo vespertino. E nós temos apenas esse momento em que, quando está muito, muito escuro, nós temos estrela, mas nós não vemos o horizonte. Quando está muito claro, nós temos o horizonte, mas não vemos as estrelas. Então, somente nessa transição é que nós vamos ter horizonte e estrela. Então, a gente calcula exatamente o horário do nascer do sol para pegar 6 minutos antes e 6 minutos depois. Você vê a velocidade. Nós temos 12 minutos mais ou menos, que é a faixa que eu tenho para pegar 7 estrelas, para pegar a altura de 7 estrelas. Eu vou com sextante para saber a altura de 7 estrelas e cruzar essas estrelas de forma que cada estrela vai me dar uma reta. Vai me dizer, eu estou num desses pontos. É por isso que eu preciso de 7 estrelas. Pelo menos 3. Né? Que eu tenho 3 retas cruzando num ponto. Mas eu estou ali, naquele lugar ali. E muitas vezes nós usamos isso para corrigir a posição do GPS. Porque o GPS ele é controlado pelo homem. Né? Os Estados Unidos colocam um erro no GPS. Isso é normal acontecer justamente por conta das guerras. Né? No Golfo Pérsico a gente tinha esse cuidado de estar checando a posição por conta desse desvio do GPS, né? Então nós pegávamos. Então, exatamente quando o sol começa a brilhar e começa a mostrar o horizonte por trás, é que eu começo eu tenho o horizonte e ainda tenho as estrelas, né? Porque ainda está um pouco escuro. Então eu vou pegando há um momento em que está muito claro, eu já tenho horizonte, mas não consigo ver mais nenhuma estrela. Essa correção é feita no nascer do novo dia. No nascer do novo dia, aí eu verifico e como não tinha GPS, não tinha, né, o satélite passava de quando em vez, a gente corrigia a nossa posição. Então, durante a noite nós navegávamos estimadamente e nesse momento nós tínhamos uma posição que aí eu sabia se eu estava à direita ou à esquerda do rumo que eu estou seguindo, corrigia o rumo até o próximo ponto, que seria o ponto do meio-dia, né? Que é quando o sol, né, está passando agora, por exemplo, ele está passando bem na nossa cabeça, a gente tem uma posição de ciclo zenital, que você também tem uma posição boa do navio no meio-dia, né? E depois, novamente, à noite, quando nós temos um outro ponto estrela para você verificar o seu rumo. Ou seja, você vai fazendo algumas correções para consertar ali a sua rota. Como na vida espiritual, nós temos que fazer essas correções. E a madrugada é um desses melhores pontos. É o nascer do novo dia. Não é? Olha, é por isso que eu pedi o pastor para falar sobre isso, para que você que está em casa, você entenda que nós temos que estar em constante vigilância e oração. Como é que você vai vigiar isso? É na oração, é na busca, é através dos dons espirituais, é você estar com seus ouvidos espirituais
Daniel, né? Buscando 3 vezes ao dia. Daniel. E por coincidência que não é, né? Era às 9, meio-dia e às 3 da tarde, né? Nós estamos nesse momento, né, Kleber, em que o Senhor está nos dando esse gap, né? É um pequeno momento, né? É um instante, Um pouquinho de tempo que nós temos para ajustar a nossa vida e aí então virá o dia eternal. Abrir e fechar de olhos. Exatamente. Ou ajusta ou tá fora. Exatamente. Não vai dar tempo. Porque, pastor Guilherme, nós estamos sendo alertados dia e noite desse momento, porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Exatamente. E o pastor Mauro e o pastor Daniel serviram ao exército. Você serviu também, né, Kleber? Também. Kleber também tem esse conhecimento. Eu não Deixaram. Mauro foi Marinha, né, Mauro? Marinha. Não tive esse privilégio de servir, mas pelo que eles estão falando aqui, e por certo já há algum tempo eles não estão mais no exército, mas se tocar o toque que eles ouviram lá quando eles serviram, eles vão saber qual que é. E eu vou falar um negócio pro senhor aqui. Sabe de O irmão Valnei, Não esquece. o irmão Valnei, ele disse assim, DDD 24 é Rio de Janeiro, acho que é Campos, né? Ele disse assim, Kleber, na Academia Militar das Agulhas Negras, tem um toque de despertar pela manhã. Acorda, soldado. E ele disse, meu Deus, eu fico pensando, né? E é verdade, você ouve um toque, você lembra na hora, não tem como esquecer isso. E é a memória que fica gravada, né? Isso, exatamente. E vocês estavam conversando agora sobre tudo isso, eu estava me lembrando do seguinte, por certo pode ter alguns irmãos nos ouvindo agora, em que se desviou do caminho do Senhor, ou está triste, está abatido, está desanimado, mas olha, o toque do Espírito Santo não mudou. Amém. Não mudou, permanece o mesmo, o sonido é certo, e Deus está falando com você hoje, para você ter esse tempo, é pouco, mas você pode agora clamar e pedir para o Senhor te dar uma bênção, e Ele vai te abençoar, sabe por quê? Porque o toque, quando Ele toca em nós, quando a profecia nos alcança, quando Ele fala conosco, é certo, é a certeza, Ele está operando, vai acontecer porque Ele é fiel, Ele não falha. Então, às vezes a gente precisa identificar aquilo também que o Espírito Santo está fazendo em nós, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar e também através de nós como igreja. O momento é esse, Deus quer nos usar. Agora, nós temos que estar na posição. Ele quer usar você para evangelizar um vizinho, para evangelizar um ente querido, para evangelizar um amigo. E nós temos aqui uma oportunidade muito grande de convidarmos os nossos, de levarmos os nossos para o Trombetas e Festas, porque Deus vai operar uma grande salvação em nosso meio. O diácono Daniel, lá de Campina Grande, na Paraíba, disse assim, olha, Kleber, depois da explicação do pastor Mauro, para quem está no mar, que é tipo do mundo, se quer ter uma direção segura, é só olhar para o céu, pois é do alto que vem a nossa vitória. É exatamente isso. Queridos, nós vamos fazer um intervalo, vou colocar um louvor. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Laila, é filha do nosso querido pastor Marcelo Simões, e hoje a Laila está completando mais um ano de vida, né, pastor? Isso. Por favor, faça as honras da casa. As honras da casa eu fiz ontem. Só fica aqui a lembrança do dia de hoje, que foi uma grande alegria podê-la ter em nossos braços. Amém. No dia 16, não vou dizer o ano. Eu ia falar isso. Não vou dizer o ano. Apesar de que ela não liga, ela foi ensinada para isso. Mas vamos cumprir o segredo das mulheres, né? Depois de uma certa data, não se fala mais, né? É igual a mim, eu só conto agora, depois do Covid, 4 anos. Mas, filha, fica aqui o meu abraço, você sempre foi, sempre será especial. Priscila, não fica com ciúme, não. Você também é. Isso, o dia que a Priscila fizer aniversário, a gente manda abraço também. E Priscila, ela é privilegiada, porque ela nasceu no primeiro ano do Ano Internacional da Mulher. Então, quando é que ela nasceu? Pronto. Não, nem fala. Vai entregar a data. Entregar o ano, se fosse o dia, né? Parabéns, Laila. Deus te abençoe, viu? Receba aqui o nosso abraço, com todo carinho, todo respeito. Que Deus te abençoe ainda mais na sua vida. Tá bom, minha irmã? Quem também está aniversariando é o Samuel Marques.
Quem tá mandando um abraço para ele é a sua esposa Larissa, lá de Jupi, em Pernambuco. Grande abraço ao Samuel, recém-casado, obreiro. Deus te abençoe, tá, querido? Um abraço também para a adolescente Isabelle, ou Isabeli, essa que é a Isabelle. Também lá de Jupi, Pernambuco, adolescente, completando uma idade nova hoje, né? Que Deus te abençoe, tá bom? E o abraço aí, pastor Everaldo, eu já mandei. Ah, sim, tem 2 pedidos de oração aqui. O primeiro pro nosso irmão Geraldo, lá de São Paulo, conhecido como O Amado. Ele foi fazer um exame no hospital e acabou pegando uma infecção hospitalar, né? Então o Senhor possa estar abençoando a vida do nosso irmão, tá sentindo dores, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, tá bom, meu querido irmão Geraldo? E estaremos orando por ti. E peço aos irmãos que estejam orando pelo irmão Geraldo, lá de São Paulo, lá de Ponte Rasa 1 e 2, tá bom? E também pela irmã Ana Rosete, esposa do nosso querido pastor Wallace Rosete. A irmã Ana está passando por um tratamento, né, de saúde, e hoje ela sentiu dores novamente e certamente o pastor Wallace levou-a ao hospital, certamente, né, para ver o que está acontecendo. Mas vamos orar pela irmã Ana e pelo pastor Wallace Rosete, tá bom? Não esqueça, por favor, vamos orar. São os nossos irmãos amados e queridos. Muito bem, estamos de volta, 7h20, 7h20, temos 10 minutos para encerrarmos aqui o nosso pós-madrugada. Deixa eu mandar um abraço a cada irmão que está acompanhando a nossa programação, você que está acompanhando pela TV Manaim, você que está acompanhando pelo aplicativo da Rádio Manaim, que dá acesso à TV Web Manaim, também você que está pelo canal 126, pela Parabólica, ou por aplicativo celular, ou na FM 100,3 em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Muito obrigado pelo seu carinho, que Deus te abençoe, tá? Uma excelente quinta-feira para você. Lembrando, hoje, quinta-feira, culto de oração em todas as nossas igrejas Cristã Maranata. Culto de oração hoje às 7h30 da noite, horário de Brasília. E aqui pela Rádio Manaim e pelo YouTube, o culto 8 da noite. E às 9 horas nós vamos ter uma outra live, né? Dando sequência sobre o assunto que era arrebatamento. Hoje, para você entender o que é arrebatamento, o que é volta de Jesus. São 2 eventos completamente diferentes e com propósitos diferentes e com povos diferentes, né? Então, vou deixar para os pastores falarem hoje à noite, não percam, tá bom? A partir das 9 horas da noite, horário de Brasília. Avisa aí os seus parentes. Ontem eu recebi até um WhatsApp durante a live de um amigo meu que não é evangélico. É de uma outra denominação, mas não é evangélico. E ele falou assim: Kleber, agora eu entendi, eu tô entendendo o que é arrebatamento. Ontem, naquela conversa descontraída que os pastores tiveram aqui ontem, passou Diniz, passou Marcelo, passou Josias, né? Enfim, estava ali, passou Gilson, passou Carlos, enfim. E foi muito bom, foi muito inteligente, né? As colocações muito bem feitas, e foi muito didático, muito fácil de entender. E hoje também não será diferente. Então quero convidar você a estar conosco na live hoje às 9 horas da noite pelo YouTube, e o Senhor tem uma bênção para você. Deixa eu me despedir aqui do pastor Guilherme Campos, que hoje esteve aqui conosco, está conosco aqui, né, pastor Guilherme? Obrigado, pastor. Deus te abençoe e volte sempre com esse terno azul. Ele gosta, irmãos. Eu que agradeço. Pelo amor de Deus, né? Não, uma bênção, né? É um azul lindíssimo. Azul Royal, né, Cleber? Azul Royal, eu gosto. Eu agradeço, Cleber, mais uma vez a convocação. Estamos sempre à disposição. E um abraço às igrejas e a todos. A paz do Senhor. Quero mandar um abraço. Você falou de Jupi. Eu quero mandar um abraço para a irmã Rita Patrícia, lá de Jupi. Mãe da Lívia. Isso, um abraço para nossa irmã, que tem feito um trabalho incansável nas mídias sociais, sempre verdade. Postando e incentivando o povo a ouvir a Rádio Manaim, verdade. Aos cultos diários pelo YouTube. Deus abençoe nossa irmã Rita Patrícia. Irmã Rita é uma bênção. Deixa eu mandar falar em bênção. Pastor Mauro Brito, também conosco aqui nessa manhã, nos deu uma aula aqui de navegação, náutica. Mas é verdade. Segurança. Mas é verdade, o assunto foi pertinente. Obrigado, amém. Pastor. Paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Um abraço a todos os irmãos aí que têm nos acompanhado. Os irmãos têm estado muito com os irmãos lá do Paraná, né? Cidade do Leste, também
os irmãos aqui da igreja de Jabu, né? Certamente o Senhor tem uma bênção para todos nós. A paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Daniel também conosco aqui. Grande abraço. Pastor, os irmãos ali de Boa Vista. Boa Vista 3. Nossos irmãos aqui de Vila Velha. A paz do Senhor, pastor Daniel. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor amados, os irmãos que estão nos ouvindo, os pastores da bancada. É sempre um prazer estar junto aqui. Cada dia, principalmente nesse pós-madrugada, a gente aprende muito mais aqui, né? Experiências e uma palavra também. E é sempre um prazer estar com os irmãos. Mandar um abraço para os irmãos ali do Polo de Boa Vista, né? Essa igreja de Boa Vista, a igreja de Boa Vista 3, os amados ali. E deixar um abraço para todo mundo aqui. Amém. E o pastor Winston Deps, assim, Kleber, assina embaixo, hein? Terno azul bonito mesmo. Amém. Pastor Malu tá falando. Um abraço, pastor Winston. Pastor Marcelo, vou pedir aqui, vou abraçar aqui o pastor Marcelo e já vou pedir para que após a vinheta, o senhor esteja orando pelos nossos irmãos, pela irmã Ana Rosete. Amém. Pelo nosso irmão Geraldo. O amado. O amado. Também a irmã Ana Keren, que graças a Deus conseguiu o tratamento, né, que ela vai fazer lá no hospital das clínicas aqui em Vitória. Vai começar segunda-feira, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E pelos demais irmãos também que estão enfrentando batalhas nessa hora, pastor. Amém. E um abraço mais uma vez para Laila. Laila, né? Laila. É Laila. É, não bonito. Amém? Após a vinheta, então, o pastor Marcelo vai estar orando. Feche seus olhos se você puder. Se você estiver dirigindo, você não vai fazer isso, né? Claro que não. Mas se você puder, feche seus olhos. É momento de oração. Glória a Deus. Momento de oração. Pai querido, pelo sangue de Jesus clamamos e diante do teu altar mais uma vez apresentamos as nossas vidas, pedindo que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos de maneira a suprir todas as nossas necessidades nos setores da vida secular. Amém, Senhor. Mas de maneira especial, Senhor, no alcance dos mistérios, para que sejamos achados no grande dia do Senhor, para estarmos contigo eternamente. Colocamos diante do teu altar, Senhor, de maneira especial, a nossa irmã Ana Rosete, a nossa irmã também Ana, nosso irmão amado Geraldo, que o Senhor possa continuar abrindo portas, Senhor, de maneira que haja cura, libertação, Senhor, vitórias em todas as necessidades físicas e espirituais. Amém, Jesus. Porque nós tão somente dependemos, cada um de nós, da tua graça, das ministrações do teu Espírito, para que sejamos consolados. Guarda todos os teus servos que estão se deslocando para o trabalho ou o retorno dos lares, Senhor, nas atividades profissionais, de maneira especial, a Rádio Manaim. Amém, Senhor. Que a mão do Senhor permaneça estendida para que, Senhor, essa entidade continue sendo um instrumento para a manifestação da tua graça, do teu amor, desse plano profético de salvação para as nossas vidas. Recebe diante do teu altar a nossa adoração, as nossas súplicas e continua, Senhor, operando nas nossas vidas. É o clamor que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Rádio Manaim. Muito bem, meus irmãos, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Agradecendo imensamente aos irmãos, lembrando que no próximo final de semana, mais conhecido como depois de amanhã, sábado, teremos o nosso seminário para jovens a partir do Manaim Domingos Martins para todos os manaíns. E por falar em manaíns, o pastor Alexandre Damasceno, lá de Caraguatatuba, São Paulo, ele está mandando um abraço a todos os irmãos de Pompano Beach, na Flórida, USA, em especial os pais da Priscila, lá da Espanha, e também a todos os trabalhadores, locutores, os irmãos da equipe de Libras da Rádio Manaim. Tá bom, querido? Obrigado, pastor. Grande abraço ao senhor aí também. O pastor Alexandre está lá em Caraguatatuba, em São Paulo.
Um abraço ao irmão Valnei Peixoto, tá lá em Itatiaia. Diz assim, Kleber, o pastor do toque da corneta aqui, ele tá falando lá da onde ele mora, né? Faz isso toda manhã. E fico pensando, será para nós naquele dia, como será o toque, né? É verdade, ele mora perto de um Quartel. do quartel, então toda manhã a corneta tá lá acordando ele. Mas isso é maravilhoso. Um abraço, Valnei. Deus te abençoe, meu querido irmão. Um abraço também à irmã Vanusa, lá de Porto da Roça, em Saquarema, no Rio de Janeiro. E a todos vocês, muito obrigado pelo carinho mais uma vez, por terem estado conosco nessa manhã. Lembrando que sempre estamos aqui todas as manhãs, de segunda a sábado, aqui na madrugada, com vocês, né? Porque é uma bênção, a madrugada, é uma bênção. Aqueles que de madrugada buscam o Senhor, certamente o alcançarão e Ele ouvirá. Queridos, a todos a paz do Senhor e seguimos aqui com a nossa programação pela Rádio Manaim. A todos a paz do Senhor.